A região metropolitana do Vale continua a mais violenta do interior paulista. Em São José dos Campos, o número de homicídios aumentou mais de 50% em março, em comparação com o mesmo período de 2015. 7 pessoas morreram vítimas de homicídios em São José dos Campos em março deste ano. No mesmo mês, em 2015, foram 3 mortes. Os casos de estupro subiram de 8 para 14 em 2016. Os de roubo também cresceram, saltaram de 265 para 394. Aumento também de furtos. O número passou de 479 para 509. Em Taubaté, os casos de roubos também aumentaram. Em março deste ano foram 135, enquanto que no mesmo período de 2015 foram 106. O número de homicídios e estupros se manteve em 6 casos em março de 2016 e também no ano passado. Na comparação entre os meses de março e fevereiro deste ano, os crimes também aumentaram. Na região, o número de homicídios passou de 29 para 36. O de roubo saltou de 851 para 1.053. Foram 170 veículos roubados em março contra 147 em fevereiro. Roubo de carga também teve aumento, de 8 para 19. Na comparação entre março e fevereiro, os homicídios aumentaram. Em São José dos Campos, de 3 para 7, em Taubaté, de 5 para 7 e em Ubatuba, saltou de 1 para 5. Com a falta de uma fiscalização mais rigorosa e intensa, a exploração de areia no Vale do Paraíba gera sérios impactos ao meio ambiente. Além disso, o Ministério Público aponta que 93% das mineradoras da região cometem irregularidades. No início do ano, o rompimento de uma cava de areia em Jacareí provocou prejuízos ambientais e comprometeu o abastecimento de água em 3 cidades. Mas nem tudo está perdido. Alguns projetos buscam recuperar áreas degradadas. Quem olha essas árvores, as plantas e esse cenário da natureza não imagina que este lugar já foi espaço de mineração de areia durante anos. Essa é uma área de uma universidade em São José dos Campos. No local havia uma cava de areia, que é algo que degrada o meio ambiente. Agora, além da bela paisagem e dos peixes, também se encontram praticantes de stand-up paddle e até a cadelinha Lola entrou na onda do esporte. Local privilegiado assim como esse aqui dentro da cidade é uma coisa assim bem muito gostoso, né? Que é uma água de excelente qualidade, é uma área de preservação ambiental, então é um clima muito aconchegante. Antigamente a gente teve atuando nessa área cerca de 3 ou 4 portos de areia e aí, né, nesse processo de extração de areia envolve toda a remoção da cobertura vegetal. Então, quando a instituição adquiriu essa área, a gente, na época, brincava que nós tínhamos adquirido uma paisagem lunar. A transformação deste local começou em 2003, quando a faculdade comprou a fazenda, assumiu as obrigações legais e propôs um projeto de recuperação e preservação ambiental. Aqui onde eu estou é o restante de um banco de areia que era utilizado antigamente para mineração. Hoje o projeto conta com a recuperação da fauna e da Mata Atlântica. Se por um lado vemos a recuperação de uma área, um pouco mais distante, há outro local onde ocorreu no início de fevereiro deste ano um rompimento da barragem de uma lagoa de mineração em Jacareí. Rejeitos de areia foram para o rio Paraíba do Sul. Na época, a mineradora Rolando Comércio era responsável pela cava e lançava irregularmente os rejeitos na lagoa Meia Lua 1. Com o lançamento não autorizado, houve elevação do nível da água, o que provocou um rompimento de um talude instalado entre a lagoa e o rio. O vazamento chegou a afetar o abastecimento de água em 3 cidades da região. São José dos Campos, em que 500 mil pessoas ficaram sem água durante 2 dias, Aparecida e Pindamonhangaba, onde mais de 150 mil moradores foram afetados. Com o acidente com a barragem Jacareí, uma discussão foi reaberta. De acordo com o Ministério Público, das 311 cavas para exploração de areia no Vale do Paraíba, apenas 22 não apresentam irregularidades, ou seja, 93% extrapolaram a área delimitada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.
Os impactos que até agora nós tivemos notícia foram o aumento da turbidez da água do rio Paraíba do Sul e a interrupção do abastecimento ocorrido em São José dos Campos. O inquérito civil foi instaurado logo depois do feriado do Carnaval e nele ainda estamos aguardando as respostas da CETESB e da Sabesp a respeito do que ocorreu efetivamente. Outro problema é a falta de fiscalização nas atividades minerárias. Em matéria de Estado, a gente vive o eterno problema da falta de contingente humano. A nossa polícia militar, ela de forma justa reclama que não tem efetivo suficiente para poder fiscalizar. E eu vou falar especificamente da ambiental, né, para fiscalizar os ilícitos ambientais existentes. Fica realmente difícil uma fiscalização se não houver uma união de esforços entre os diversos órgãos existentes. E hoje é o que a gente está fazendo aqui no Vale do Paraíba. Moradores do bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos, estão sendo acusados de poluir o meio ambiente com esgoto lançado sem tratamento em área de proteção. A denúncia foi feita pelo Ministério Público. Rua Osvaldo Macedo Lex, no bairro Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos. Apesar da tranquilidade do lugar, 33 moradores daqui há 3 anos vivem apreensivos. Eles são acusados de lançar esgoto nesta área de proteção ambiental próxima à rodovia Mário Covas. Tomei um susto, né? Bastante susto. Passei noite sem dormir, discórdia de família. Por que comprou nesse lugar aqui? Podia dar um tempo para ir para outro lugar, mas é o que eu tinha, né? A proposta de venda. O caso está na Justiça. A denúncia foi feita pela vereadora Amélia Naomi, do PT. Em 2014, o Ministério Público instaurou um inquérito. Um ano antes, as multas da Prefeitura começaram a chegar. Hoje, com multas e juros, a dívida de cada um já ultrapassa R$8 mil. Fiquei desesperada, porque não tinha como eu pagar, nem parcelando, nem nada. É um absurdo isso daí, porque essa questão é da Prefeitura e da Sabesp, não sei mais de quem, porque não é dos moradores daqui. A maioria comprou os terrenos na década de 90 da companhia Satélite, que fez o loteamento. Eles alegam que quando adquiriram os imóveis, havia a promessa de que uma rua seria construída aqui, atrás das casas, onde passaria uma rede coletora de esgoto. Mais de 30 anos se passaram e nada. Já era dizendo que todo o tempo que a rede de esgoto passava. Que ia passar na rua aqui atrás. Passar na rua aqui atrás. E até hoje nada? Hoje nada, já está com de 93 para cá, 94 para cá. Quantos anos faz? Na rua Osvaldo Macedo Lex existe rede de esgoto, mas devido ao desnível em relação ao fundo das residências, os moradores teriam que fazer uma adaptação. A prefeitura quer que os moradores comprem uma bomba que levaria o esgoto das casas até a rede já instalada aqui na rua. A proposta foi feita na semana passada durante uma reunião entre eles, o Ministério Público, a Sabesp e a Prefeitura de São José dos Campos. Só que o equipamento custa entre R$2 e R$5 mil e os moradores alegam que não tem dinheiro para pagar. É um absurdo os moradores arcar com uma responsabilidade que não é dos moradores, e sim da administração pública. Que o nosso drama é realmente essa adaptação da rede de esgoto, na qual as autoridades competentes estão empurrando nas costas dos moradores. Agora eles recebem a multa da prefeitura, né, dizendo que eles são responsáveis em jogar o esgoto a céu aberto, sendo que a prefeitura a todo momento tinha conhecimento que os moradores tinham sido ludibriados ao comprar o terreno da companhia Satélite, que teve a promessa de uma rua aos fundos da Osvaldo Lex e a rede coletora de esgoto, e eles não receberam isso. As advogadas dos moradores procuram algum documento que prove a existência do acordo feito há décadas entre as famílias e o poder público que prometia a instalação da rede coletora. Elas brigam também para que o projeto original, que custaria cerca de R$1.700.000, seja respeitado. Já demonstrei para o Ministério Público o caminho do site que tem esse mapa, né, que é o primeiro mapa que os moradores tiveram conhecimento quando compraram aqui. Tem a anuência da prefeitura desde o início, né, tem
a anuência também do governo do estado, que quando foi fazer a Mário Covas, prometeu a rede de esgoto ali. O Ministério Público deu um prazo de 60 dias para a apresentação de provas. Enquanto isso, as multas estão suspensas. Segundo este ambientalista, o despejo do esgoto pode custar caro à área afetada e aos moradores, e afirma que a instalação das bombas seria a melhor solução. Provavelmente você deve ter uma contaminação dessa área, né, pelo despejo indevido de esgoto. Para aquela população é um risco muito grande. Para as crianças, muitas vezes, que você tem crianças, muitas vezes nessas residências, elas vão estar ali em contato com esgoto, em contato com área contaminada, podem desenvolver doenças. Aí um problema que é um problema de esgoto, um problema de saneamento, acaba virando também um problema de saúde. A Prefeitura de São José dos Campos informou que busca uma solução entre a Sabesp, as famílias e o Ministério Público. A Sabesp disse que orientou os moradores a providenciarem as adequações, já que a ligação à rede é prevista em lei. E a CETESB informou que indicou à Prefeitura a interligação por meio de recalque individual ou coletivo. A advogada Larissa Albernaz, que segundo o Ministério Público acompanha esse caso aí, não atendeu a reportagem. E nós não conseguimos contato com a construtora Companhia Satélite. O governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para vender 79 prédios públicos em todo o estado. 6 deles ficam na região, em São José dos Campos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São Sebastião, Jacareí e Campos do Jordão. O objetivo é melhorar o caixa do estado. Em nota, o governo estadual afirmou que todos esses imóveis estão sem utilidade. No próximo bloco, frente fria se aproxima da região. E podem ocorrer temporais nesta quarta-feira, 7h13. Até já!